Olá, alunos do Colégio Barão. Em um primeiro momento, queria desejar boa-vinda a todos, né? Estamos aí num momento diferente de retorno, com aulas online. Será um período que vai exigir um pouquinho de paciência, um pouquinho de compreensão, porque é tudo novo. É novo para o professor, é novo para o aluno, é novo para a direção do colégio. Então, a gente precisa ir com um pouco de calma para ir colocando as coisas nos eixos, né? Vamos dizer assim. É fundamental também a ajuda, né, e a colaboração dos pais e responsáveis, desculpa, para que tudo se encaminhe da melhor forma possível, ok? Mas eu tenho certeza com a dedicação, com a ajuda, com a paciência, né, a colaboração, tudo mais, a gente vai conseguir passar por esse período aí da melhor forma possível. Mas começando aqui o nosso conteúdo, né, retomando o conteúdo, então aula de História do Brasil, caderno 1, unidade 2, tá? Então vamos para a nossa segunda unidade de História do Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a colonização do Brasil, né, mais precisamente a pré-colonização do Brasil. Então, no dia 22 de abril de 1500, os portugueses conseguem descobrir do outro lado do oceano terras nunca antes visitadas. Desculpa. Nesse momento, chegou ao território a esquadra de Pedro Álvares Cabral, composta de 10 naus e 3 caravelas. Cerca de 1.500 homens também chegaram no Brasil. Tá? Então, Pedro Álvares Cabral estava indo, né, o oficial, né, o documento oficial falava que ele estava indo para as Índias, mas por conta do mau tempo ele acabou desviando a rota e chegando no Brasil. Hoje sabemos que isso, né, não é verdade. Né? Ele já sabia que existia terras além do Oceano Atlântico, mas não conseguia uma expedição, né, não conseguia trabalhadores para fazer essa viagem, né, os marinheiros para fazer essa viagem. Então ele fingiu, né, ele inventou, mentiu que ele iria para as Índias e daí no meio do caminho ele desviou e veio para o Brasil. Então aqui uma representação, né, da chegada aí dos portugueses em terras brasileiras. Lógico que essa recepção não foi dessa forma, tá? E é só uma pintura para representar o momento aí. Mas a gente sabe que não foi, ela foi retratada para mostrar a importância dos portugueses, né? Sempre os portugueses eles estão no centro da imagem. E daí os índios, tudo em volta, né, meio escondido ainda na mata. Mas a gente sabe que foi, né, um processo um pouco mais lento, né, para ter esse contato dos índios com os portugueses. Então, os portugueses eles paravam as caravelas lá, próximo do litoral, mas ainda no oceano, e ficavam observando os nativos. Daí descia, ia lá, colocava uma cesta com com algumas bugigangas, né, vindas da Europa, como espelho, um talher, alguma coisa assim. Os índios pegavam aquelas bugigangas, levavam para o meio da mata, daí colocava uma outra cesta com frutas, enfim. Daí vinha um português, pegava aquela cesta, levava para o barco, e assim eles ficavam um bom tempo, né, se comunicando dessa forma. Até que teve uma hora que um índio ou um português colocou a cesta e ficou esperando o outro vir pegar. E daí começa a ter o primeiro contato entre portugueses e indígenas, tá? Mas foi um processo bem demorado. Não foi assim igual é retratado na imagem. O processo de colonização no Brasil foi realizado num sistema de colonialismo, denominado de colônia de exploração. Nesse sentido, a exploração das terras descobertas era um objetivo central dos portugueses. Tendo como base econômica a colônia de exploração, os portugueses implantaram no Brasil o mercantilismo.
esse sistema econômico garantia o enriquecimento da burguesia e o fortalecimento do poder real por meio de firmes intervenções do Estado absolutista na economia. Tá? Então a gente sabe, né, desde muito cedo, que o Brasil foi uma colônia de exploração. Então os portugueses não tinham a intenção, né, de desenvolver em um primeiro momento o Brasil. A intenção era só sugar, tirar matéria-prima, enfim, o que desse para explorar, eles iriam explorar aqui em nossas terras, tá? Depois aconteceram alguns fatos históricos que os portugueses tiveram que mudar um pouquinho essa estratégia. Porém, durante muito tempo, só as riquezas no Brasil, né, só foram retiradas pelos portugueses. E para fortalecer ainda mais essa exploração, o rei implantou no Brasil o mercantilismo. Daí a gente vai ver o que é o mercantilismo e as características do mercantilismo. Então, características do mercantilismo: metalismo, que é acúmulo de metais preciosos, exemplo, ouro. Balanço comercial favorável: o Estado deveria evitar as importações e exportar o máximo possível. Protecionismo: o Estado deveria proteger o mercado interno, estabelecendo taxas alfandegárias elevadas. E colonialismo, né, que é a prática de exploração das colônias por parte das metrópoles, ok? Então, metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, não tem muita dúvida aí, né? A questão do ouro e da prata, principalmente, né? Então, eles procuravam ouro e prata em suas colônias. Balanço comercial favorável é quando você mais vende do que compra, né? Ou quando você mais ganha dinheiro vendendo do que gasta dinheiro comprando. Protecionismo é quando o Estado, né, o governo, ele protege o mercado interno. Então, ele cria taxas alfandegárias elevadas. Nada mais é do que hoje em dia seria o imposto sobre o produto importado. Então, se você quiser comprar o produto importado, você vai ter que pagar também o imposto, né, um dinheiro a mais para ter o importado. E daí tem o nacional, que é um pouquinho mais barato, na maioria das vezes, porque não tem que pagar esse imposto aí que são as taxas alfandegárias. E assim você consegue proteger o mercado interno, consegue proteger os produtos internos. E o colonialismo é a prática de exploração das colônias por parte das metrópoles, tá? Isso aí, tranquilo também, sem problema nenhum, tá? Então, o colonialismo é quando a metrópole domina, né? Explora a sua colônia ao máximo. Então, o resumo do mercantilismo é essa, né? Falando lá, lucro à vista, já que as colônias só tinham essa função de gerar lucro para a metrópole. Então, o Brasil, a única função do Brasil durante o período pré-colonial era gerar lucro para Portugal. Então, o mercantilismo seria isso. É o início do capitalismo, tá? É quando a metrópole impõe algumas regras para a colônia e essas regras irão beneficiar a metrópole e irá enriquecer a metrópole. Durante os primeiros 30 anos, né, de 1500 a 1530, desde que chegaram no território brasileiro, eles descobriram o pau-brasil, uma madeira nativa da Mata Atlântica que tinha sucesso no mercado consumidor europeu. Foi então realizado o primeiro ciclo econômico do Brasil, o ciclo do pau-brasil. Essa espécie de madeira era utilizada já pelos índios para o tingimento de tecidos, ok? Então, o pau-brasil era utilizado aí para fazer a extração de um líquido, um caldo vermelho, e esse caldo, esse líquido vermelho, era utilizado para tingir os tecidos de vermelho, tá?
Lembrar que os tecidos coloridos eram bem mais caros do que um tecido branco, por exemplo, tá? Então, o pau-brasil foi o primeiro ciclo econômico do nosso país, ok? Basicamente foi todo retirado e levado para Portugal. Eles faziam móveis também com o pau-brasil, mas não era muito comum. Tá? O mais comum era fazer a exploração para retirar esse caldo vermelho da sua madeira. Entre 1500 e 1530, os portugueses efetivaram poucos empreendimentos no novo território conquistado. Algumas expedições chegaram, como a de 1501, chefiada por Gaspar de Lemos, e a expedição de Gonçalo Coelho, de 1503. As principais realizações dessas expedições foram nomear algumas localidades no litoral, confirmar a existência de pau-brasil e construir algumas feitorias. Tá? Então, expedições eram viagens que alguns marinheiros faziam aí para conhecer o litoral brasileiro, conhecer o litoral da nova terra aí descoberta. Então, começavam a navegar pelo litoral, iam desenhando, um cartógrafo ia desenhando ali o litoral, o recorte do litoral brasileiro, e a partir daí eles iam marcando aonde tinha bastante pau-brasil para poder explorar. Tá? No início, essa era a função das expedições, das viagens que saíam de Portugal e vinham para o Brasil. Era explorar o pau-brasil. Inicialmente, eles, os portugueses, tentaram um processo de escambo com os indígenas, ou seja, em troca da madeira, lhe ofereciam espelhos, facas, moedas e diversos objetos. Entretanto, com o passar do tempo, eles começaram a explorar a população indígena, que chegou a ser escravizada durante anos no Brasil. Assim, os índios eram obrigados a cortarem a madeira, que depois era enviada para comercialização do continente europeu. Ok? Então, o escambo é a troca da mão de obra, a troca do trabalho do escravo por uma bugiganga. Então, ali na charge ao lado mostra o português falando para o índio. Um presente para ti da terrinha, um chaveiro. Então, o que o índio iria fazer com um chaveiro? Então, os portugueses, por exemplo, davam no início o anzol em troca de trabalho. O anzol já tinha mais uma função, da pesca, era muito mais fácil pescar com anzol do que com uma lança ou com arco e flecha. Mas depois de um tempo também os indígenas queriam outras coisas, Como exemplo, a pólvora, algumas armas, daí os portugueses não tiveram acordo com os portugueses e daí os portugueses acabaram escravizando os indígenas. Devido à presença de comerciantes de outras nações que negociavam o pau-brasil com os nativos, Portugal enviou à sua colônia americana expedições guarda-costeiras, tá? Com o intuito de policiar e expulsar contrabandistas. Essas expedições foram comandadas por Cristóvão Jacques e seus resultados foram pouco significativos. Concluiu-se que seria impossível manter o território brasileiro em mãos portuguesas sem uma ação mais efetiva de posse por meio da colonização. Então, o rei de Portugal mandou essa expedição, guarda costeira, que tinha a função de ficar navegando no litoral brasileiro, no litoral atlântico, e evitar que qualquer outra nação chegasse no litoral. O problema é que o litoral brasileiro é muito grande, então Portugal não tinha barco suficiente para ficar vigiando, para ficar protegendo o litoral. Então sempre ficava um local meio que desprotegido, vulnerável. E daí as outras nações iam nesse local e faziam a extração do pau-brasil, principalmente a França. Tá? A França vinha bastante para o Brasil
fazia acordo com algumas tribos indígenas e os índios cortavam, né, faziam a extração do pau-brasil para os franceses, tá? E daí, para acabar com isso, só tinha um jeito: trazer famílias para o Brasil, né? Nenhuma família queria vir para o Brasil, porque não tinha um teatro, não tinha uma biblioteca, não tinha um hospital, não tinha nada aqui no Brasil. Basicamente, era só fazendas mesmo, né? Tribos indígenas, enfim. Então, não tinha muito o que fazer aqui para uma pessoa que estava acostumada com o cotidiano da Europa, tá? Mas o rei fez uma proposta boa, né? Deu bastante terra para poder explorar. Em 1531, o monarca português Dom João III enviou Martim Afonso de Souza ao Brasil, nomeando o capitão Mor da esquadra e das terras coloniais, visando efetivar a exploração mineral e vegetal da região e a distribuição de sesmarias, que eram os lotes de terra. No litoral atual do estado de São Paulo, Martim Afonso de Souza fundou no ano 1532 os primeiros povoados do Brasil, as vilas de São Vicente e Piratininga, atual cidade de São Paulo. Então ele começou a trazer aí as primeiras famílias para se fixarem no Brasil, ok? Então mostra ali na imagem abaixo, mostra esse início, né, de colonização, de povoamento, vamos dizer assim, quando as famílias começam a chegar de Portugal para o Brasil. Ok? Eu vou parar por aqui, daí numa próxima oportunidade eu continuo desse slide aí. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Peço desculpa aí um pouquinho, né, da minha inexperiência aí nessas aulas online, né? É meu primeiro contato com esse tipo de aula. Estou me esforçando aí para melhorar cada dia mais, ok? Acredito que com o tempo eu vou melhorando a minha performance perante a aula. Mas gostaria de agradecer a presença de todos e até um próximo momento aí. Abraço a todos, até mais.